Bom dia, paz do Senhor Jesus. Dentro da temática O Governo Divino em Mãos Humanas, nós temos para esse domingo as consequências do pecado de Davi. Na lição passada, no domingo passado, nós estudamos no capítulo 11 de 2 Samuel a maneira ardilosa, a maneira maquiavélica como o rei Davi engendrou a morte de um dos seus 37 valentes, o Urias, e o adultério com a sua esposa, a Batseba. Nesse domingo, nós veremos o capítulo de número 12 de 2 Samuel, que vai tratar das consequências do pecado. Tanto o Velho Testamento como o Novo, eles apontam o pecado como transgressão da lei, como errar o alvo, como iniquidade, como separação. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 59, e no versículo 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida, para não poder salvar, nem agravado os seus ouvidos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Novo Testamento, dentro dessa mesma temática, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando da universalidade do pecado, no capítulo 3, versículo 23, Paulo fala exatamente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 6:23, Paulo diz que o pecado gera morte. Esses todos pecaram, só se excetua o Senhor Jesus Cristo. Toda a raça humana pecou. E por méritos humanos, nós não vemos da parte dos homens nenhum antídoto para o pecado, porque o próprio Deus estabeleceu o sangue de Jesus para purificar de todo pecado. O ponto 2 da lição, ele fala exatamente da consciência de Davi, tratando de consciência morta, por causa da ação de Davi, mediante aquilo que havia acontecido, relatado no capítulo de número 11. Eu queria abordar um perfil diferenciado do personagem Davi. Davi não era sacerdote, Davi não era filho de sacerdote. Davi foi tendo um conhecimento mais profundo de Deus na proporção que Deus se revelava a Davi. Eu quero citar um fato do capítulo 6 de 2 Samuel, que Davi pretendeu transportar a arca da casa de Abinadab até a casa de Obed-edom. E um filho de Abinadab, ao perceber que os bois haviam tropeçado, ele leva a mão à arca e morre. E Davi diz assim: como virá a mim a arca do Senhor? Só que a lei de Moisés, Deus tinha determinado através de Moisés, séculos atrás, a maneira correta de transportar a arca. Quem transportou a arca num carro de boi foi filisteus. O povo de Deus não age como incrédulo, age como santo. E lá no capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 11 e 12, nós vamos ver Davi já fazendo de forma acertada. Ele consulta os sacerdotes, os coatitas, os descendentes de Coate, levitas, a transportarem a arca da maneira como Deus tinha determinado através de Moisés. As argolas da arca, 2 de cada lado, recebia 2 hastes e a arca era transportada no ombro dos sacerdotes. Essa era a maneira correta. Então Davi, eu vejo esse ângulo, um homem que estava se aperfeiçoando ainda. Quando ele comete o pecado, e aí eu estou apresentando esse perfil de Davi, em relação ao que muitos comentaristas colocam como consciência morta. Davi estava com consciência morta. Quando se observa o Salmo 32 e o Salmo 51, e o próprio capítulo 12 de 2 Samuel, no diálogo do profeta Natã com Davi, que ele conta aquela história, e Davi sabia que tanto o adultério como o assassinato eram passíveis pela lei de morte.
Davi diz, digno de morte é esse homem. E o profeta imediatamente diz, tu és esse homem. Davi diz, pequei contra o Senhor. E o profeta diz, tu não morrerás, Deus já perdoou o teu pecado. Então é nesse aspecto que eu não vejo uma consciência morta. Ele arrepende-se e Deus percebe isso, que diz, tu não morrerás. É a partir daí que nós vamos entender o princípio, a verdade prática dessa lição, que diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja por mulher. Então, a partir daí, a mando do Senhor, o profeta Natã vai definir aquilo que é a herança do pecado. Davi tinha muitos filhos, mas na linha de sucessão ele tinha 3. Davi tinha Amnon, tinha Absalão e tinha Adonias. E todos esses morrem em consequência do pecado de Davi. O filho que nasceu do adultério também morre. A Bíblia diz que para que não blasfemasse os inimigos do Senhor. Eu entendo que os reis de outras nações, no contexto da época, era comum reis procederem como Davi procedeu. Só que Davi esqueceu que ele não era rei de uma nação comum. Davi era rei da herança do Senhor. E existia um modelo determinado pelo Senhor, através de Moisés, lá no capítulo 17 de Deuteronômio, dos versículos 14 em diante, como deveria proceder o homem que Israel escolhesse como rei. Então, esse menino morre, e eu entendo, para que não blasfemassem os inimigos do Senhor, não propriamente os reis de outras nações, mas certamente Satanás usaria isso como acusação até contra o próprio Senhor Jesus Cristo ou contra a igreja, por causa desse adultério de Davi, uma vez que Jesus Cristo descende diretamente da casa de Davi. O pecado, como nós dissemos, é uma transgressão que faz separação. E o ser humano, ele não pode culpar ninguém. A Bíblia diz, o Tiago diz, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele diz que resisti-lhe firme na fé, ele se referindo a Satanás, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto a Deus, o mesmo Tiago diz, que ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem a ninguém tenta. Então, analisando a expressão do profeta Jeremias, quando ele antevia a situação de Israel no cativeiro e o sofrimento, em Lamentações 3:39, o profeta Jeremias diz, de que se queixa o homem vivente, ou a alma vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Então o pecado é inerente à natureza humana e por isso precisamos de Jesus Cristo. Deus não tenta ninguém a pecar, mas o homem peca e recebe, por conseguinte, as consequências do pecado. O apóstolo Paulo afirmou que o que semeia na carne, ele colherá corrupção. Nesse contexto geral da afirmação do apóstolo Paulo, nós entendemos que aquele que semeia na carne vai gerar morte, corrupção. E o que semeia no espírito, incorrupção e vida eterna. Significa dizer que o homem, o ser humano, ele é escravo daquele a quem ele se submeter. Se ele se submete a Deus, ele vai herdar a vida eterna. Se ele se submete à carne, consequentemente, ele vai herdar a corrupção. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito e tanto a transgressão de Davi como a nossa, mediante o arrependimento, os nossos pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Esse Davi que tanto errou, assim como a exemplo dele cometemos os nossos erros também, foi uma lâmpada para Israel.
A Bíblia o trata assim, como uma lâmpada para Israel. Séculos depois, Jesus entrava em Jericó e um cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A nossa humanidade não é uma impossibilidade para Deus nos usar. Nós temos que nos entregar a Deus e corrigir os erros, mas cometemos erros. Só não podemos desistir de continuar servindo a Jesus Cristo. Eu quero agradecer a sua atenção e convidá-lo a estudar conosco a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.